Olá, amados irmãos, Deus possa nos abençoar nesta devocional. Antes de tudo, quero cumprimentar os irmãos que nos assistem agora, mandar um abraço aí para os nossos irmãos da Metodista de Itapuã. E vamos à nossa reflexão nesta manhã. Hoje eu quero refletir com vocês a respeito do que está escrito em Isaías capítulo 5, versos 2, mais especificamente na parte 2 do versículo, na parte B, que diz: Ele esperava que desse uvas boas e deu uvas bravas. E esse texto nos leva basicamente a refletirmos a respeito de expectativa. Qual a expectativa que Deus tinha de Israel? Qual era a expectativa que o Senhor tinha para com eles? E eu me pergunto também qual a expectativa que Deus tem para com cada um de nós. Mas eu quero hoje refletir em 5 causas que aparecem quando nós frustramos a expectativa de Deus. O que pode causar em Deus quando nós não atendemos à expectativa que Ele tem a nosso respeito? E para ser bem objetivo, vamos lá. A primeira causa é decepção. Deus fica decepcionado conosco. Apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso, mas a Bíblia diz que Ele é uma pessoa, e pessoa tem sentimentos, e pessoas têm decepções, se decepcionam, se frustram, pessoas ficam tristes, ficam alegres, e da mesma forma acontece com Deus. Quando frustramos a expectativa de Deus, Deus se decepciona conosco. Lembra do episódio em que Moisés está para subir o monte e o povo então aborda Moisés e diz: Moisés, diz para o Senhor quando você chegar lá que tudo o que ele pedir para fazermos, nós iremos fazer. E Moisés então sobe, e quando ele começa a falar com o Senhor a respeito do que o povo tinha mandado dizer, Deus diz para ele: não precisa continuar. Eu já ouvi tudo que eles disseram, e tudo que eles disseram bem. Mas ele termina a frase dizendo: mas quem me dera eles tivessem tal coração. Veja a decepção estampada na última expressão do Senhor. Quando não atendemos à expectativa de Deus, nós decepcionamos o coração de Deus. Segunda causa que acontece quando não atendemos à expectativa de Deus é que levamos as pessoas que estão à nossa volta a ter uma ideia de que o Deus a quem servimos é um Deus que faz uma obra incompleta. Às vezes pregamos que Deus mudou a minha vida, Deus mudou minha casa, minha família, Deus mudou a minha forma de ser, sou uma nova criatura. E as pessoas que estão à nossa volta nos olham e ficam perguntando: onde está a obra que Deus fez? O Deus que faz ou que fez a obra na vida dele é um Deus que faz uma obra incompleta. Por que isso? Porque não atendemos à expectativa de Deus. Terceiro, nós também, quando não atendemos à expectativa de Deus, levamos o próprio Deus a reconsiderar a obra que ele fez. Veja quais são as expressões de Deus. Ele diz: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E por que, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Deus está dizendo: eu plantei numa terra boa, uma semente boa, eu cerquei a vinha, eu sachei a terra, eu adubei a terra, eu coloquei uma torre para colocar alguém para vigiar, para que os animais não entrassem e estragassem a vinha. Eu tomei todas as providências e eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O próprio Deus reconsidera muitas vezes a obra que fez em nós, porque não atendemos à expectativa que ele tinha a nosso respeito. Quarta causa quando nós não atendemos à expectativa de Deus, provocamos a ira de Deus. Isso significa, amados irmãos, que quando não atendemos à expectativa de Deus, despertamos em Deus o que há de pior nele. Olha, amados irmãos, que Deus é amor, é misericórdia, é longânimo, é paciente, é tolerante. Tudo isto, mas quando nós não atendemos à expectativa, despertamos a ira dele. Há um provérbio que diz: por mais que você caia, não caia nas mãos de Deus.
E muitas vezes despertamos e suscitamos a ira de Deus contra nós porque não atendemos a sua expectativa. Cuidado com o que você tem provocado em Deus. Veja o texto, como é que diz a partir do verso 5, Isaías 5 e 6, diz: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarça e espinheiro, e as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Veja a ira de Deus se manifestando e se levantando contra Israel. Quando não atendemos à expectativa de Deus, suscitamos em Deus o que há de pior nele. Cuidado com aquilo que você tem feito. Cuidado com a expectativa de Deus com a sua vida. E a quinta causa, amados irmãos, eu acho uma das mais sérias, é que abortamos a bênção de Deus que em nós já estava concebida. É como a mulher que está no 5º, 6º mês, ela já tem a criança por 6 meses, por 7 meses. Mas ela aborta, então ela perde uma bênção que ela já tinha. Por isso que as mulheres sofrem com isso. Perde algo que já tinham, que já possuíam. Da mesma forma acontece conosco. Às vezes já estamos de posse daquilo que Deus nos deu. Saul estava de posse do reino, não atendeu a expectativa de Deus e Deus tomou o seu reinado. Olha, amados irmãos, muitas vezes estamos abortando a bênção de Deus porque não atendemos a sua expectativa. E então terminamos por abortar a bênção de Deus em nossa vida, que já está concebida. Veja o que diz Isaías 48, 18 e 19. Diz: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. É Deus se lamentando. Ah, se ele tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Deus está nos dizendo o seguinte: Israel está aprendendo da pior forma, aprendendo com o seu passado. É triste aprender com o passado. É ruim quando alguém nos diz: se você tivesse dado ouvido ao que te falei, bem que eu te avisei. Então você diz: ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe, não teria casado com este homem. Ah, se eu tivesse ouvido ao meu pai, não teria casado com esta mulher. Ah, se tivesse ouvido o pastor, não estaria vivendo o problema que eu estou vivendo. Tudo isso, amados irmãos, é aprender com o passado. É aprender com o passado. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, ele começa a tecer aqui o que ele perdeu. Sua paz seria como um rio. Não tem paz. Perdeu a paz que seria como o rio. Sua justiça como as ondas do mar. Perdeu a capacidade de fazer justiça. Nos tornamos injustos. Sua descendência teria sido como a areia. Perdemos, amados irmãos, a descendência. Paramos de crescer. E 4, seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Olha que coisa triste, o seu nome estava lá, o meu nome estava lá, mas o profeta diz que o nome foi cortado. Escreve que Deus disse que o nome foi cortado. Perdemos a bênção que tínhamos, estávamos escritos, estávamos na lista, mas fomos cortados. É triste isso. Veja como os jogadores lamentam quando são cortados da lista. Estão na seleção, mas são cortados. Estávamos numa seleção que Deus fez e fomos cortados porque não atendemos a sua expectativa. Quantas vezes abortamos as bênçãos de Deus em nossa vida porque não atendemos a sua expectativa? Judas roubava o dinheiro dos contribuintes, entregou o próprio Cristo, enquanto Deus tinha a expectativa de transformá-lo em um discípulo do Senhor, em um arauto da sua palavra. Olha, amados irmãos, Arão fazia um bezerro de ouro com o povo, enquanto Deus tinha planos de transformá-lo no sumo sacerdote. Saul estava escondido entre as bagagens, enquanto Deus tinha planos de transformá-lo em um rei. Sara entrega sua escrava Agar para que
Abraão se deite com ela e a engravide, enquanto Deus preparava Isaque para eles. Tudo isso porque não atendiam a expectativa de Deus. Eles frustraram a expectativa de Deus. Eu concluo fazendo duas perguntas para você hoje. Primeiro, qual é a expectativa que Deus tem para com você? Você sabe, tem consciência do que Deus espera de você como pessoa, como marido, mulher, como filho, como ministro do Senhor, como servo do Senhor? E segundo, o que você está fazendo para frustrar ou para não frustrar a expectativa de Deus? Deus tem expectativa com cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, em nome de Jesus.